Está começando um novo Despertar com Stanley Bittar. Prepare-se para uma jornada de conhecimento, inspiração, crescimento pessoal. Agora é o seu momento de despertar para um novo futuro. Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um programa, Um Novo Despertar. Eu sou Stanley Bittar e hoje temos um tema que me toca profundamente, que é o empreendedorismo. Vamos falar sobre o que significa ser empreendedor, não só no mundo dos negócios, mas também na vida. E quero que você entenda algo desde já. Empreender não é fácil. Exige coragem, persistência e, acima de tudo, visão. Muita visão. Eu mesmo, ao longo da minha trajetória, enfrentei muitos desafios e cometi também muitos erros. Mas o que sempre me manteve de pé foi a capacidade de aprender com cada situação e transformar isso em combustível para continuar. Você pode estar pensando, mas eu não sou um empresário, isso não se aplica a mim. E aí é que você está errado. Aí que é o ponto. Olha só, empreender não se trata apenas de abrir um negócio. Trata-se de ver oportunidade onde outros veem problemas, de buscar soluções criativas e de liderar a sua própria vida com iniciativa, nessa pegada empreendedora. Seja qual for o objetivo, pessoal ou profissional, a mentalidade empreendedora é o que faz a diferença. Então fique comigo, porque ao longo desse programa vamos compartilhar com você várias lições da minha própria jornada e dar conselhos práticos que você pode aplicar no seu dia a dia. E claro, como sempre, estamos aqui na Adore Mais FM, no 102,1 e no meu canal no YouTube, onde você pode acompanhar todos os nossos episódios e muito mais. Um novo Despertar com Stanley Bittar é oferecido pela Stanley's Hair. Com o iFilmax Pré, você está um passo à frente na preparação para o transplante capilar. Fortaleça seus fios e tenha resultados ainda mais satisfatórios. Agende sua consulta em stanleyshair.com.br e comece sua transformação. Continue sintonizado na Adore Mais FM, porque esse é um novo Despertar com Stanley Bittar. E o tema de hoje é empreendedorismo. Agora, vamos entrar no tema, vamos lá, vamos falar sobre empreendedorismo? Quando eu comecei minha jornada, uma das primeiras coisas que eu aprendi é que empreender é mais do que ter uma ideia. E eu sempre falo, de ideias a biblioteca está cheia. Empreender é ter coragem de colocar tudo isso em prática, vencer todos os desafios. Muitas vezes a gente sonha, tem uma visão e esbarra no medo, na ansiedade. O medo de falhar, o medo de não dar certo, isso bloqueia muita gente. E é exatamente aí que eu começo o caminho do verdadeiro empreendedor. É exatamente nesse momento, onde você tem que vencer o medo, que é natural do ser humano. Eu lembro muito bem dos meus primeiros passos, que foram cheios de incertezas, de dúvidas, mas uma coisa sempre me movia: a vontade de fazer a diferença e também a vontade de fazer diferente dos demais. Não é fácil começar e você vai enfrentar muitos desafios. No início, talvez não tenha todos os recursos, as coisas podem parecer fora do alcance, mas o que faz o empreendedor diferente é a capacidade de transformar obstáculos em oportunidades, como já diz o japonês, né? Onde o caos, a crise é uma oportunidade. Por exemplo, quando eu comecei a aprofundar no mercado da saúde, da estética, vi muitas dificuldades, principalmente em relação à inovação, à escala, ao ecossistema. Um mercado tradicional como esse, ele é resistente a mudanças, inclusive a legislação, os conselhos. Mas eu sabia que a tecnologia e o conhecimento que tínhamos poderia criar muitas coisas novas. Foi assim que eu decidi investir em soluções inovadoras, em preço justo, enxuto, democrático e também em qualidade. Tanto nos procedimentos quanto na forma de oferecer produtos e serviços. Uma das lições mais importantes que eu aprendi foi a persistência. É o coração do empreendedor que precisa de resiliência, de persistência, de otimismo, de mentalidade. Você vai falhar? Sim, é inevitável. Quanto mais você falhar, mais você tem que aprender. Você tem que corrigir rapidamente e avançar. Acredite, falhar é uma das melhores coisas que pode acontecer com você.
porque é através dos erros que você aprende como tem que fazer para dar certo da próxima vez. Eu já quebrei a cara muitas vezes, fiz investimentos errados demais e confiei em pessoas que não deveria ter confiado. Mas cada vez que isso acontecia, eu me levantava mais forte e com mais clareza do caminho que eu tinha que seguir. E aí vem outra lição fundamental. O empreendedor não pode ter medo de recomeçar. Eu mesmo recomecei muitas vezes. Às vezes, é preciso dar um passo para trás para ganhar impulso e avançar com mais força. Se algo não está funcionando, você precisa ter humildade de reconhecer isso e ajustar o curso. Lembre-se, empreender é sobre visão e adaptação. Cada desafio, você precisa encontrar novas soluções para eles. Se você mantém o foco, a persistência e, acima de tudo, paixão pelo que faz, o sucesso é apenas uma questão de tempo. Continue conosco na Adore Mais FM. Estamos em um novo despertar com Stanley Bittar, falando sobre persistência como a chave do empreendedorismo, como um dos segredos, resiliência. Agora vamos falar um pouco sobre lições práticas que podemos ajudar você a começar ou fortalecer sua jornada empreendedora. Muitas dicas, gente. A primeira dica, veja, onde há uma necessidade, há uma dor e você pode criar uma solução. O que isso significa? Que as melhores ideias de negócio surgem quando identificamos um problema que ninguém está resolvendo e criamos uma solução que atenda a essa demanda de forma eficiente, eficaz, efetiva e inovadora. No meu caso, quando comecei no ramo da saúde e da estética, percebi que muitas pessoas tinham vergonha de procurar tratamentos ou simplesmente não tinham acesso a um atendimento de qualidade. Então, meu primeiro passo foi identificar como eu poderia não apenas resolver esse problema, mas também inovar nesse setor tão tradicional. E essa é a primeira grande lição. Sempre olhe para as lacunas no mercado e veja como você pode ser uma ponte que conecta pessoas a soluções. Esse é um novo despertar com o Stanley Bittar aqui na Adore Mais FM, discutindo práticas para começar no mundo do empreendedorismo. Olá, Dr. Stanley, muito prazer. Primeiro eu quero agradecer pelo convite de poder estar aqui no seu programa falando um pouco mais sobre a minha visão do Evangelho e o empreendedorismo. Então, estou muito feliz em participar, tenho certeza que Deus vai falar muitas coisas pra gente aqui neste lugar. E antes de começar, eu acredito que é muito importante eu me apresentar. Então eu vou falar um pouco sobre quem eu sou, um pouco sobre a minha história com o Evangelho. E meu nome é Alexia, atualmente eu tenho 26 anos e a minha história com o Evangelho começa desde muito novinha. Hoje eu sou seminarista, além disso, dentro da minha igreja eu tenho alguns papéis que são muito importantes e para mim é um privilégio poder exercer. Tenho liderança de célula, também ajuda na coordenação com os nossos jovens e toda a juventude ali da igreja. E todas as outras coisas eu costumo dizer que eu gosto muito da igreja em si. Então o que tem para ser feito eu gosto de fazer. Mas na minha visão, o Evangelho ele vai muito além da igreja, né? Por isso que eu fiquei muito feliz pelo convite de poder falar um pouco sobre o empreendedorismo aqui, porque eu acredito que o Evangelho ele é 24 horas. A gente tem o privilégio de levar aquilo que nós temos aprendido com Jesus, com quem Ele é um privilégio poder fazer isso em toda a esfera da nossa vida, em todos os momentos. Então, desde pequena, sempre amei muito me comunicar com as pessoas, conversar e sempre tentei usar disso para levar Jesus e aquilo que eu acredito sobre o Evangelho de alguma forma. Então, desde pequena, eu gostava de falar com as crianças, com os meus amigos da escola, falando um pouco até de empreendedorismo. Eu sempre fui uma menina que gostei muito de vender trufas, pirulito de chocolate. Quando eu precisava de algum dinheirinho, eu dava um jeito de fazer isso na minha escola e no lugar que eu estava inserida. E, de alguma forma, eu sempre tentava levar Jesus e o Evangelho para isso. Então, essa é um pouquinho da minha história, um pouco de quem eu sou. E eu tô muito feliz da gente poder bater um papo sobre tudo que nós vamos falar agora. Bom, e como eu acredito que nós podemos incluir os valores cristãos dentro da nossa esfera profissional? Como eu disse, para mim, os valores, né, que nós aprendemos dentro do Evangelho, eles são incluídos na nossa vida no geral. Quando nós falamos de princípios, e principalmente falando de princípios cristãos, a gente aprende muito sobre a vida de Jesus, sobre como foi Jesus na sociedade, no mundo, em todos os lugares que eles estavam incluídos. Então a gente sabe de honestidade, de gratidão,
de amabilidade, né, de respeito ao próximo. Então isso realmente são princípios que nós conseguimos olhar, vemos que faz sentido para as nossas vidas e não precisa ser necessariamente incluso apenas quando você está dentro de uma igreja ou dentro de um ambiente religioso. Não, quando você traz os princípios para a sua vida, você consegue naturalmente colocá-los para fora em todos os ambientes que você tiver. E dentro da área profissional não é diferente. Então, dentro, principalmente de uma empresa, quando nós falamos ali de empreendedorismo, da vida do business o tempo inteiro, é um lugar onde nós precisamos tomar constantemente decisões. É um lugar onde nós lidamos com pessoas que são totalmente diferentes de nós, que tomam inclusive decisões e têm escolhas e até princípios diferentes dos nossos. Mas dentro do que nós aprendemos no Evangelho, uma das coisas é o respeito, é o amor, é o cuidado. Então, quando nós pegamos dentro daquilo que Jesus nos ensina, sobre aquilo que Ele foi aqui na Terra, nós entendemos que é isso que nós queremos incluir para o nosso dia a dia com toda certeza. Quando nós colocamos isso dentro da nossa esfera profissional, eu acredito que não só é bom para quem está ao nosso lado, quanto também para nós. Nós vamos colher muitos frutos disso. As nossas decisões vão ser mais sábias, a nossa forma de lidar com o próximo vai ser muito mais sábia, nós vamos conseguir tomar decisões conscientes e até nos momentos mais desafiadores, porque convenhamos que o empresário ele precisa tomar decisões assim que podem mudar não apenas a vida dele, mas a vida de milhões de pessoas que são seus colaboradores. Então você consegue tomar decisões muito mais sábias e eu tenho certeza que os resultados e os frutos disso são muito melhores. Bom, então como lidar com as decisões e os desafios que nós recebemos no nosso dia a dia, dentro da nossa área profissional, sem comprometer os nossos princípios cristãos? Assim como eu falei no início, eu acredito que os princípios é uma escolha que nós tomamos, a qual nós nos identificamos com aquilo, né? E nós conseguimos enxergar que aquilo fez sentido para nós. Então, existem princípios dentro da Bíblia, existem princípios dentro do Evangelho, e a partir do momento que nós nos identificamos com isso e escolhemos vivenciar isso faz parte da nossa rotina, da nossa vida. E, gente, sinceramente, colocar isso de uma forma que vire natural na sua vida é a melhor decisão. Por quê? De forma natural, quando acontecer qualquer coisa onde você precisa tomar uma decisão que vai fugir completamente daquilo que você acredita, você vai conseguir entender que não faz sentido tomar uma decisão com aquilo que você não acredita. Realmente é muito desafiador, principalmente no âmbito profissional, onde muitas vezes os nossos princípios são colocados em xeque. A gente sabe que, infelizmente, tem até algumas pessoas que preferem deixar os seus princípios de lado para tomar alguma decisão que mais te convém ali naquele momento. Mas eu acredito muito que nem é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera realmente que nós possamos patentear aquilo que nós escolhemos desde o início, para que dessa forma a gente possa colocar em prática na nossa vida de forma natural, sem pestanejar, sem pensar demais. E é isso. E como confiar em Deus quando tomamos algumas decisões que são até arriscadas, né, dentro do mundo dos negócios? Como acreditar que Deus tem cuidado de mim, que Deus está comigo, inclusive no mundo dos negócios? Eu acredito muito e tenho muita convicção sobre aquilo que fala na palavra do Senhor, que os pensamentos dele sobre nós são muito melhores e maiores do que nós podemos imaginar. Então, a partir do momento que eu decidi, eu agora vou falar sobre a Alexia, sobre as decisões da Alexia e o que ela tomou para a vida dela. A partir do momento que eu decidi que eu entregaria verdadeiramente a minha vida para Jesus, eu entendi também que eu faria isso assim de forma integral. Então eu acredito que começa por uma decisão. Você realmente está entregando o controle da sua vida de forma integral, 100%, ou apenas aquilo, né, mais ou menos, Jesus, né, como se fossem caixas. Essa caixa eu abro para você, essa eu escolho não abrir, essa aqui também não. Tem pessoas que decidem abrir apenas áreas específicas da vida, só que eu, Alexia, decidi abrir por completo. E como eu tô contando para vocês a minha experiência, por decidir abrir por completo, eu sei que dentro da minha vida profissional o Senhor também está cuidando de mim. Por isso que para mim é tão importante continuar seguindo os meus princípios dentro da esfera profissional, porque na hora de fazer uma escolha, se eu tenho o Senhor me direcionando e Ele me trazendo a direção do que eu preciso escolher e eu também exercendo os meus princípios, aquilo que eu escolhi, eu tenho plena convicção de que eu tô fazendo mediante ao que eu escolhi, os princípios que eu decidi escolher. Como
como eu não vou acreditar que Deus tem cuidado de mim se eu entreguei a minha vida inteira, completa, para que Ele possa ter o controle? Então isso realmente é algo de confiança, mas não apenas isso, eu acredito que é uma vida inteira exercendo essa confiança e entregando 100%. Hoje eu estava ouvindo e falando um pouco sobre o assunto do quanto o nosso corpo, né, e os nossos neurônios, ele tem a capacidade de fazer canais onde vão ser passadas informações. E eu falei, gente, olha pra você ver, pra gente poder, por exemplo, criar um hábito, nós já ouvimos falar muito, né, sobre aquilo dos 21 dias. Fique por 21 dias fazendo aquilo até que aquilo se torne um hábito. E eu acredito que exercer os princípios e trazer os princípios como uma verdade pra nossa vida também é um hábito que a gente precisa exercer. Às vezes a gente fica só no quesito, né, não, eu vou orar e aqui vai acontecer. Claro, com toda certeza. A oração, ela é eficaz. O Senhor faz milagres, sim. Mas o que nós, como seres humanos, com as estratégias e as ferramentas que nós temos na mão, também podemos fazer. Se for necessário exercer, se for necessário toda hora falar aquilo até aquilo se tornar real, se for necessário você viver aquilo todos os dias, insistentemente, até aquilo se tornar natural, a gente precisa fazer. Então, por que não exercer a confiança e a certeza de que no mundo dos negócios, o Senhor também está cuidando de tudo? Bom, como o Evangelho, ele anda 24 horas mostrando a vida de Jesus, né, o tempo inteiro, ele é um dos meus maiores exemplos o tempo todo. Então eu acredito que Jesus, desde o momento do seu nascimento até o entendimento do que ele veio fazer aqui na Terra, o lidar dele com os discípulos, o entregar da vida dele, né, naquela cruz por pessoas que muitas vezes nem acreditariam nele, ou que iriam cuspir nele, ou que iriam maltratar ele, é um ensinamento 100% para mim dentro do mundo dos negócios. Porque se a gente for parar para pensar um pouco do papel do líder dentro da empresa, um líder ele precisa tomar decisões em momentos muito desafiadores, nós já falamos sobre isso aqui. Um líder ele também precisa gerir pessoas e como nós também já dissemos aqui, são pessoas que às vezes vão ser parecidas com ele ou vão ser fácil de lidar, mas outras pessoas que vão ter outros desafios para que você consiga lidar com ela. Ele precisa gerir as finanças daquela empresa, daquele lugar, que a gente também sabe que não é uma tarefa fácil, além de precisar o tempo inteiro investir em novos processos, em novas pessoas, em novos profissionais, para que aquela empresa continue trazendo retorno e possa ser inovadora cada vez mais. Existem outros processos que precisam ser investidos, então pensa, né? Às vezes as pessoas até param e devem pensar, fulano de tal é rico, que a empresa dele dá muito dinheiro. Mas eu vou te falar uma coisa, não apenas dá dinheiro para ele, mas ele tem outros milhões de gastos que para aquilo aconteça, ele precisa gerir. Então, se a gente parar para pensar, um líder tá 24 horas tendo decisões e gerenciamentos que precisa fazer. E Jesus, para mim, ele foi um cara na Terra que precisou também tomar muitas decisões e gerir muitas situações. Só que ele fez isso muito com sabedoria, né? E sempre tendo entendimento que o Pai poderia o inspirar. Então Jesus ele foi muito honesto e eu acredito que a honestidade ela pode ser aplicada dentro de uma empresa. Quando você precisa tomar uma decisão onde duas pessoas estão sentadas numa mesa e mesmo que a pessoa que está do seu lado ela seja muito sua amiga, mas se ela estiver tendo alguma atitude errada do lado da outra pessoa ali, onde você precisa resolver um conflito, que às vezes nem é tão próximo de você, e aí, o que você vai decidir? O que você vai fazer? Defender o seu amigo ou defender pela escolha da situação na qual você vê um erro e ele precisa ser consertado? Então, a honestidade, a verdade é algo muito importante. Jesus, ele também cuidou de pessoas, e pessoas que, no final das contas, acabaram traindo ele, né? Como nós temos o exemplo de Judas. Então, dentro de uma empresa, nós sabemos que temos pessoas diferentes, né? Pessoas com pensamentos diferentes e o nosso instinto de ser humano é querer fazer algo por alguém ou gerenciar esse alguém mediante o tratamento dele por você. Só que quando você inclui a vida de Jesus, Jesus em nenhum momento dentro do Evangelho toma decisões para o que seria melhor para ele, mas pelo que seria a verdade, pelo que seria honesto, pelo que seria de acordo com o que Deus esperava. Então, isso também é um grande exemplo. Você realmente entender e tratar as pessoas não pelo que elas fazem por você, mas quem você tem certeza do que você é, dentro dos princípios que você segue, dentro daquilo que você acredita. Então, tomar decisões não pelo outro, mas pela certeza de que você tem em você. E eu acredito muito que é dessa forma que nós podemos aplicar aquilo que Jesus nos ensina dentro dos nossos negócios.
E como equilibrar a busca pelo lucro com a missão de impactar positivamente a vida das pessoas? Quando a gente fala principalmente de empresas que buscam ter dentro de si os princípios cristãos, eu acredito que entender o propósito de impactar a vida das pessoas tem que ser algo encarnado na empresa. Da mesma forma que eu citei sobre os princípios serem algo que nós precisamos exercer até se tornarem naturais, eu acredito que a empresa ela precisa fazer o mesmo com relação aos princípios cristãos para entender o sentido de impactar a vida das pessoas apesar do lucro. Obviamente, nós sabemos que como seres humanos, as empresas, nós precisamos de dinheiro, de lucro para que nós possamos viver na sociedade e não apenas isso, mas também para que nós possamos abençoar as pessoas, servir as pessoas com os nossos recursos, mas eu acredito muito que precisa primeiro ser algo natural. E como que eu faço algo ser natural? Quando eu fico fazendo aquilo repetidas vezes. Então, em todos os momentos, na hora das decisões, você colocar na sua mente antes de entrar para uma reunião, o meu propósito aqui, para além de fechar esse contrato, para além de fechar esse negócio, é realmente poder usar os meus dons para impactar as pessoas e te fazer essa pergunta também. Será que essa decisão que eu tomei agora, o quanto ela vai impactar? O que ela vai transformar? O que vai gerar? Tá sendo só benefício próprio ou vai trazer benefício para alguém? Eu acho que essa pergunta ela é muito valiosa, porque aí nós também conseguimos medir como estão sendo as nossas escolhas. Porque a partir do momento que eu tomo uma escolha na qual vai ter benefício apenas para mim, as pessoas ao meu redor não vão ter esses benefícios, a minha família não vai ter, os meus colaboradores não vão ter, eu acredito que existe algo de errado aí. Porque quando nós também olhamos para o Evangelho e para Jesus, Jesus nunca pensou no benefício próprio, mas ele pensava para os outros, o que aquilo impactaria a vida dos outros. Inclusive, a entrega da sua vida para nos salvar é um exemplo disso. Bom, e o meu conselho para os cristãos empreendedores é: não abra mão daquilo que você escolheu no momento em que você entendeu que Jesus teria o controle completo da sua vida. Eu sei que é muito desafiador na hora da gente tomar as decisões e ver que a nossa vida ela tem muitas caixas para além da caixa do Evangelho, que é quando a gente tem aquele sentimento gostoso de ter aceitado Cristo nas nossas vidas, de entregar o controle nas mãos deles e dizer: uau, a partir de agora eu quero que Ele cuide de tudo. Até o momento que vira o dia e você se lembra que existem outras caixas na sua vida. Existe a parte sentimental, existe a parte social, existe a parte profissional, que é a que estamos falando agora, entre outras áreas. E aí, na hora que a gente vê essas situações todas, a gente encontra realmente alguns desafios para lidar entre entregar o controle para Deus por completo ou deixar com que eu continue fazendo como eu já estava fazendo. É desafiador. E eu quero te dizer que a melhor escolha que a Alexia fez, então dessa forma eu quero te aconselhar a fazer o mesmo, é quando nós entregamos de forma integral a nossa vida ao Senhor. E eu acredito muito que, inclusive, principalmente, a sua área profissional e os seus negócios. Eu vejo que é muito fácil no dia a dia nós transferirmos a responsabilidade dos resultados negativos que nós colhemos para Deus. Então, às vezes acontece algo que não esperávamos e falamos: ah, mas é porque Deus não quis, ou se não, cadê Deus nessa situação para me ajudar? É engraçado que nesse momento nós fazemos dessa forma, mas e na hora de tomar a responsabilidade sobre as nossas decisões e entender que, ok, talvez eu tenha entregado ou não de forma integral, mas mesmo entregando de forma integral a nossa vida para Ele, nós precisamos ter a autorresponsabilidade de que as nossas decisões, apesar de tudo, nós tivemos a consciência de tomar elas. Então, tenha o Senhor como base da sua vida, entregue de forma integral a sua vida profissional também, porque eu acredito que dessa forma Ele vai te dar sabedoria e consciência para que todas as suas decisões e os seus negócios possam fluir da melhor maneira possível. Bom, Dr. Stanley, foi uma alegria muito grande estar aqui, muito obrigada pelo convite. E se você que está me ouvindo aí da rádio ou pelo YouTube gostou de ouvir um pouquinho sobre a minha visão, sobre todo o nosso assunto de hoje, quero te convidar a me seguir nas minhas redes sociais, é Alexia Nogueira Oficial. Quero desejar um ótimo dia para você, que Deus abençoe muito a sua vida. E Dr. Stanley, é com o senhor aí no estúdio. Esse programa é um oferecimento da Stanley's Hair. Com a iFui Home você cuida dos seus cabelos no conforto da sua casa e ainda conta com acompanhamento remoto de nossos especialistas. Não deixe a calvície vencer. Agende sua avaliação em stanleyshair.com.br e comece sua transformação agora. E olha, vamos para a segunda dica? Teste muito antes de investir pesado. MVP, o mínimo produto viável. Você testa e quando está certo, aí é que você coloca a ficha. Uma das armadilhas do empreendedor é se empolgar
com a própria ideia e acabar investindo tudo de uma vez, sem validar se o mercado está pronto ou interessado naquele produto. Você não pode criar um negócio para você. Você tem que criar um negócio para os outros. O que eu aprendi ao longo dos anos é que você precisa testar as suas ideias. De boas ideias, a biblioteca está cheia. Faça um protótipo. Ofereça um serviço piloto. Veja como o mercado reage. Se a resposta for positiva, aí sim você pode aumentar o seu investimento com mais segurança. Outro ponto essencial é a gestão financeira. Meus amigos, como eu demorei anos e anos e anos para entender que a austeridade era a grande chave do negócio, o rigor financeiro, a gestão das finanças. Muitas vezes o empreendedor foca tanto na ideia e no produto que esquece de cuidar da saúde financeira do negócio. Eu mesmo fiz isso durante mais de uma década e errei muito por causa disso. É preciso planejar, ter controle dos custos, saber quando e como investir o capital. Eu já passei por momentos de crise, onde se eu não tivesse uma gestão financeira eficiente, provavelmente eu teria perdido tudo. E muitas vezes chegou bem perto. O controle do fluxo de caixa, da disciplina financeira, são essenciais para a sustentabilidade de qualquer negócio. Grande, médio, pequeno. Além disso, há algo que muitas vezes é subestimado: lidar com falhas e recomeçar. Eu sei que quando a gente falha, eu sei que dói, mas uma coisa que eu sempre acreditei é que os erros são os melhores professores quando a gente se fala de empreendedorismo e principalmente das empresas. Cada falha que eu enfrentei foi algo novo que eu aprendi. E essa capacidade de se levantar, de ajustar e seguir em frente, é o que realmente define um empreendedor de sucesso. É a capacidade de execução e de melhoramento. Não tenha medo de errar, porque cada erro te aproxima de um novo acerto. Por último, e talvez o mais importante, tenha uma visão clara e um propósito ajustado. O empreendedorismo sem propósito, e aí a gente aproveita para falar sobre princípios cristãos, o empreendedorismo sem um foco no bem, né, no amor, no correto, no legal, ele não vai a lugar nenhum. Não vai te sustentar naqueles momentos de dificuldade. Quando você tem um porquê, um motivo, uma razão para que aquilo aconteça, você faz de qualquer forma. É isso que vai te manter de pé quando os desafios surgirem. Pergunte a si mesmo qual o impacto que quero causar no mundo com o meu negócio. Quando você encontrar a resposta, nada mais pode te parar. Um exemplo claro disso é a Stanley's Hair. Nós não fazemos apenas transplantes capilares. Nosso propósito é devolver a confiança e a autoestima das pessoas. Sabemos o impacto que isso tem na vida de cada cliente que entra nas nossas clínicas. Esse propósito é o que nos motiva a sempre inovar e buscar as melhores soluções. Quando você empreende com um propósito claro, você não está apenas criando um negócio, você está transformando vidas, como no nosso caso, já transformamos mais de 80 mil vidas que deixaram de ser calvos, carecas ou até calvas. Você está acompanhando um novo Despertar na Adore Mais FM e o tema de hoje é como aplicar o empreendedorismo na vida pessoal, na vida profissional, mas o empreendedorismo vai além dos negócios. A mentalidade empreendedora não se aplica apenas a quem quer abrir uma empresa. Ela pode ser usada em diferentes aspectos da vida pessoal. Empreender é, acima de tudo, tomar iniciativa. Você pode ser um líder da sua própria vida, tomando decisões que te aproximam dos seus objetivos, mas que não tenham relação com o mercado. Seja resolvendo problemas diários com criatividade ou buscando uma melhoria contínua. Essa atitude empreendedora pode ser aplicada em qualquer situação. E uma das maiores qualidades de um empreendedor é a proatividade. Ao invés de ficar esperando as circunstâncias mudarem, você toma as rédeas e faz as mudanças acontecerem. Na vida pessoal, isso significa não esperar que as oportunidades apareçam, mas criar essas oportunidades. E aqui entra outro ponto importante: a liderança, meus amigos e minhas amigas. Liderar não significa necessariamente estar à frente de uma equipe, mas sim ser o líder da sua própria vida.
Isso significa tomar responsabilidade por suas escolhas e ações e se comprometer com o seu objetivo, se comprometer com o que você quer alcançar. A liderança começa com você e pode se expandir para influenciar positivamente as pessoas ao seu redor. Além disso, empreender também envolve inovação. Muitas vezes, a inovação não surge apenas no ambiente empresarial, mas em pequenos momentos da vida, do dia a dia. Como você resolve um problema de forma criativa, como você encontra novas formas de se relacionar com os outros, ou como lida com desafios pessoais. Tudo isso é inovação. Inovação é sobre criar algo novo no mercado. Não é só sobre isso, mas como você pode melhorar o que já existe. Então lembre-se, a mentalidade empreendedora pode transformar não só o seu negócio, mas a sua vida pessoal. E se você adotar essa postura proativa, buscando sempre inovar e liderar com propósito, vai perceber que o sucesso não está apenas nos grandes marcos, mas em cada pequena conquista diária. Agora vamos ouvir algumas perguntas que chegaram dos nossos ouvintes. Eu adoro essa parte do programa porque é a oportunidade de interagir diretamente com você que está aí do outro lado. Vamos lá, vamos ver o que perguntaram pra gente. Muito bem, gente, vamos começar com o Marcos do Sacomã, perguntando assim: Stanley, como posso identificar uma boa oportunidade de negócio? Ah, Marcos, calma lá. Pode ser, você pode observar onde existem problemas e pensar em soluções inovadoras. Normalmente, nós trabalhamos para resolver dores e procuramos inovações, às vezes até uma saída disruptiva, completamente nova no mercado ou melhorando algo que já existe. Quanto mais você estudar o mercado e entender as necessidades das pessoas, estudar os hábitos, comportamento, consumo, mais fácil será encontrar uma boa oportunidade. Muito cuidado com isso sempre, viu, gente? E lembre-se, eu já falei agora há pouco, testem. Vamos testar antes de colocar mais ficha, antes de fazer mais investimento. A Júlia, de Brasília, pergunta assim: Stanley, o que você faria diferente no começo da sua jornada empreendedora? O que eu mudaria lá no início, né? Júlia, certamente eu teria testado mais as minhas ideias antes de investir, antes de colocar mais dinheiro, mais tempo, mais energia. Aprendi ao longo dos anos que validar o mercado é importantíssimo antes de pensar em escalar, ecossistema, etc. Então, gente, vamos testar, vamos ver se a ideia é boa mesmo, se a galera gosta, se o pessoal compra, se a coisa realmente vai para o caminho que a gente imagina, porque nem sempre é assim que acontece. O Pedro, lá da cidade de Tiradentes, quer saber: Stanley, como você lida com o medo de falhar? Pedro, o medo de falhar faz parte do ser humano, da jornada empreendedora. Ele só não pode te causar ansiedade, angústia, bloqueio. O segredo é aprender a ver os erros como oportunidade de crescimento. Cada falha ensina algo valioso para o teu futuro. E assim, erre muito, mas corrija rápido, aprenda rápido e execute, coloque em prática. Tá? Então isso aí eu faço ainda diariamente, quando às vezes a gente tropeça, se equivoca, erra, porque isso ainda acontece, claro. Essas foram algumas das perguntas que nós recebemos e eu espero que as respostas tenham ajudado você a refletir, a se inspirar para agir, para fazer acontecer. Continue enviando as suas dúvidas, porque é sempre um prazer poder responder e contribuir com a sua jornada. Vamos juntos nessa. Amém? Chegamos ao fim de mais um programa, um novo Despertar com Stanley Bittar. Hoje falamos sobre empreendedorismo e eu espero que essas lições inspirem você a enxergar o mundo com novos olhos e a buscar oportunidades, mesmo diante de tantos desafios. Lembre-se, o caminho do empreendedorismo pode ser árduo, mas com persistência, visão e paixão, o sucesso é uma questão de tempo. E não esqueça, esse programa é transmitido pela Adore Mais FM no 102,1 e também está disponível no meu canal Stanley Bittar do YouTube. Siga-nos por lá, pelo YouTube, pelas redes sociais também e continue
acompanhando a nossa jornada de transformação. Cuide-se, acredite nos seus sonhos e lembre-se, sempre é tempo de um novo despertar. Até o próximo programa, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês.